Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos, irmãos, a mais uma festa da Igreja de Itaúna. Seja muito bem-vindo você também que está na sua casa, nos acompanhando pelo canal da Igreja de Itaúna, né, que o Senhor possa estar te abençoando e que esse rio da água da vida possa te alcançar nessa noite. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos à mensagem número 3 desse volume do Alimento Diário, que tem por título Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. O tema central é a cruz, um marco da dispensação da fé. E a palavra dessa semana tem por título a rejeição ao ministério de Pedro e o seu novo papel. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Podemos ler? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Ponto, Galácia, Capadônia, Ásia e Bitínia. Amém. Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém. Quem achou pode ler, amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Então, irmãos, antes aqui, só dando um aviso para os irmãos que amanhã, às 18 horas, nós teremos a nossa reunião com os valentes de Davi, amém? Os valentes de Davi diz amém? Então amanhã, às 18 horas, aqui no local de reunião, nossa reunião com os valentes de Davi, né? Vocês têm até o dia de hoje para confirmar se vão querer o lanche ou não. Não vai poder trazer criança nessa reunião, amém, irmãos? Então fica aí o aviso, mais tarde os irmãos irão reforçar. Senhor Jesus. Irmãos, o encargo dessa palavra, é mostrar o chamamento de Deus para Pedro e para os 12 apóstolos, desde o dia de Pentecoste até o momento da rejeição do ministério de Pedro. Nós vimos que esse tema, ele nunca foi abordado por nenhum comentarista cristão. Então é a primeira vez que está sendo abordado essa revelação em cima do livro de Gálatas e também nas cartas de Pedro. Isso é uma confirmação, irmãos, para nós que a presença do Senhor está conosco. Isso é a confirmação também do ministério do nosso irmão Pedro Dong, porque as revelações ainda estão conosco, ou seja, o Espírito continua dispensando, irmãos, porque nós estamos na base correta, e por estar na base correta, o Senhor continua a dispensar para nós, cada dia é uma revelação, cada dia Deus tem algo novo para nós, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso confirma isso. As epístolas de Pedro, Pedro, ele trata muita questão, com muita seriedade, a questão dos falsos profetas e dos falsos mestres. Pedro, ele detalha ali, ele fala de maneira firme, de maneira pesada, a situação. Gostaria de ler com os irmãos, 2 Pedro, versículo 2, do 1 ao 3, e que os irmãos atentassem bem para esse versículo, que a Bíblia, ela mesma nos explica. A Bíblia é o falar de Deus com cada um de nós, amém? Senhor Jesus, 2 Pedro 2, versículo 1 e 3. Vamos ler junto? Assim como no meio do povo
surgirão falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Amém? Vamos ler até o 3, amém? Também, podem ler, irmãos, amém? Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo, pois não tarda, e a sua destruição não dorme. Senhor Jesus, vamos ler agora o versículo de 2 Pedro 2 mesmo, versículo 12 e 15. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injusta por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nodas deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo corações exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, o que amou o prêmio da injustiça. Ó Senhor Jesus, os irmãos perceberam aqui que, como o apóstolo Pedro, ele fala forte com respeito à situação deles, né? Eu imagino que o semblante de Pedro estava ali sério, né? Quando ele estava transmitindo essa palavra. Porque ele estava tratando a questão dos falsos mestres e dos falsos apóstolos. Mas, irmãos, uma coisa que nós vimos na conferência é que a natureza humana, ela não é confiável. A natureza humana tem o DNA de Satanás. Né? Pedro aqui, quando ele estava falando, ele não estava falando para os incrédulos. Pedro estava falando dos irmãos da igreja em Jerusalém. Ele estava falando para irmãos que reuniam na igreja em Jerusalém e que estavam ali sob a liderança de Tiago, praticando ali, voltando à lei de Moisés e a circuncisão. Então Pedro ali deu essa ajuda. Até brinquei com o Carlos, né, que faz a escala, falei, ô Carlos, eu queria falar do rio da vida, né, da árvore de Gênesis, né, o rio que supre nos 4 braços, falar de Gálatas é uma palavra assim que é uma advertência para nós, né, porque hoje não é a igreja em Jerusalém, hoje não são a igreja da Galácia, hoje somos nós aqui em Itaúna, né, hoje o apóstolo não é o Pedro apóstolo de Jesus Cristo, hoje o apóstolo é o nosso irmão Pedro Dong, né, e hoje também, né, quem são os judaizantes de hoje? São todos aqueles que são contra o falar do apóstolo, irmãos. Né, são todos aqueles que são contra a direção que o Senhor está colocando. Então nós não temos que ler achando que é naquela época. É a época de hoje. Né, Senhor Jesus, né, a palavra é uma imersão ultra refinada, trazendo para nós o hoje. Senhor Jesus. Então, irmãos, com essa visão, né, que nós vimos aqui de Pedro falando sobre eles, esses tais apóstolos, falsos apóstolos, que fica claro para nós que Gálatas capítulo 5, versículo 11 e Gálatas capítulo 6, do 12. Né? Vamos ler lá, Gálatas 6, do 12 ao 17. Senhor Jesus, amém. Gálatas 6, do 12 ao 17. Amém, amém, misericórdia. Quem achou aí, amém? Então me espera então, ó Senhor Jesus. Então me espera que eu não achei, vamos lá. Gálatas 6, 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidades,
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam por circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem em conformidade com essa regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então aqui está explicado que Paulo, como Paulo sofreu ali, também o ministério de Paulo sofreu com esses falsos apóstolos. Mas Paulo aqui fala no 17 que ninguém moleste ele, ninguém incomode ele, por quê? Porque ele trazia no corpo as marcas de Jesus. O que é isso? Ele trazia ali o sofrimento, né? O mesmo preço que ele pagou, né? E o apóstolo Pedro também foi alguém que ele também trazia em si ali o sofrimento, por ser fiel à comissão que o Senhor tinha dado para ele, por ser fiel ali em falar a palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ó Senhor Jesus, né? Todos aqueles irmãos que queriam seguir a Pedro, ali em Atos ali, eles foram perseguidos, eles não tinham vida mansa, né? Era uma grande perseguição. Senhor Jesus, o início em Atos capítulo 2, nós lembramos ali que teve o Pentecoste, né? Que estavam todos reunidos em uma casa, aí de repente o Espírito veio e desceu sobre eles, né? Eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar ali em línguas, né? Em outras línguas. E ali foi o início da igreja em Jerusalém, ali, né? Que começou a propagação do Evangelho, com essa obra de Espírito. E no meio ali, irmãos, quando levantou a igreja, o Senhor, ele alçou Pedro ali como a liderança, né? Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15. Senhor Jesus, amém? Vou ler, irmãos. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse. Então, só aqui, só Atos 1, versículo 15. Agora vamos ler 2,14. Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Então aqui a Bíblia está mostrando que na igreja Pedro levantou, né? Deus levantou a liderança de Pedro para poder ali com o ministério da palavra. O Senhor era com Pedro, Senhor Jesus. E sob a liderança do apóstolo Pedro, a igreja foi marcada pelo poder do Espírito Santo, milagres e sinais, um vigor evangelístico. Ali foi numa das melhores fases da igreja, né? Que eu falo uma das melhores, porque hoje nós estamos vivendo a melhor. Ó Senhor Jesus! Né? Então ali foi uma das melhores, porque hoje nós estamos vivendo a melhor, que é a fase da vida da igreja, né? De liberdade do Espírito, irmãos. Né, todos ali eram estavam juntos, partiam o pão, eles comiam suas refeições com alegria e singeleza, né, com alegria e pureza de coração. Ó Senhor Jesus! Então hoje, né, nós estamos também vivendo essas épocas de Atos. Jesus é o Senhor. E Pedro, irmãos, Pedro e João, falou em palavras anteriores, que Pedro e João, eles pregavam a nova dispensação. Né, nós vimos um hino que fala que na cruz um novo tempo abriu. Mudou o antes e o depois. Tanto é que no nosso calendário tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mostrando como que a cruz é um divisor de águas. Né? Então Pedro ali, após a cruz do Senhor, Pedro e João, eles só falavam da nova dispensação. Eles só falavam o que era a nova dispensação? A morte e ressurreição de Cristo. Eles pregavam a cruz de Cristo. Senhor Jesus, eu vou ler para os irmãos entenderem, porque essa palavra,
ela tem um contexto bíblico, né? Você, os irmãos que estão em casa, né? Essa palavra é uma palavra que não é só para nós da igreja, mas também tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão com suas Bíblias, estão acompanhando aí o texto bíblico. Então, Atos capítulo 2, versículo 22 ou 24, mostra a pregação de Pedro. Pedro era ousado, irmãos. Né? Olha aqui o que Pedro falava. Vamos ler 22 ou 24. Vamos ler junto? Varões israelitas, atentai nessas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Vamos ler o 24 novamente, irmãos? O qual, porém, aleluia, o qual, porém, Deus o ressuscitou, irmãos. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aleluia, Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Porquanto não era possível, fosse ele retido por ela, irmãos. Olha, irmãos, eu não sei os irmãos aqui, mas a gente até grita aqui, porque Pedro, imagina Pedro vendo isso, irmãos. Né? Pedro falando, ó, vocês crucificaram o Senhor, vocês mataram ele, vocês fizeram de tudo, o sistema religioso matou Jesus, mas aí deixa eu falar, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora mata ele agora. Ó Senhor Jesus. Porque nada, irmão, podia, né? O que a religião podia fazer, nada, porque Cristo agora é o Espírito que dá vida. E Pedro, irmãos, falando isso ali com as autoridades, né? Pedro estava igual o Capitão Nascimento, né? Batia de frente com o sistema, né? Ou seja, não deixava nada baixar, não. Ele ia para cima mesmo. E quanto mais Pedro falava, mais as autoridades ali ficavam revoltadas, né, com a morte e ressurreição de Senhor. Eu não vou ler, irmãos, por conta do tempo, mas o ponto ali, né, o estopim ali de Estevão, quando eles apedrejaram Estevão na história lá, foi porque eles pregavam o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Não é? Aí Paulo estava indo prender aqueles que invocavam o nome de Jesus, porque falaram que era uma mentira, que esse Jesus não tinha ressuscitado, que era mentira deles. Aí imagina, todos estão falando ali que Jesus ressuscitou, né? Aí Estevão está lá, falando para eles de Abraão, e eles falando que é mentira, e de repente Estevão vira e fala assim, eis que vejo o céu aberto, e aquele que eles falou que estava morto, e o Filho do Homem em pé. Ó Senhor Jesus, né? E o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aquilo para eles foi assim, além desse homem falar que ressuscitou, está vendo que está em pé ainda, né? Está em pé no trono, né? Que céu aberto são esses que eu não estou vendo? Mas Estevão estava ali porque Estevão estava no Espírito, né? Estevão estava na árvore da vida, ele não estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos. Né? Se você estiver ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje você não vai ver o céu aberto. Hoje você não vai ver o Filho do Homem em pé. Senhor Jesus, às vezes você não vê o Filho do Homem em pé no grito de guerra. Você não vê o Filho do Homem em pé na imersão. É porque você precisa estar no Espírito, né? Para você ver o céu aberto. Ó Senhor Jesus! Aí quando eles ouviram isso, falaram, pedra nele. Depois desse exagero que falou, Senhor Jesus, né? Se fosse, né? Eles iam falar com ele, aí apedrejaram ele, que foi uma afronta, irmãos. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então, essa aí, como falou aqui, ela marcou uma nova dispensação, irmãos. A religião, depois Pedro, os irmãos vão ver, ele foi perseguido. Eles foram perseguidos por causa daquele coxo que eles curaram lá no templo, né? O coxo estava lá 40 anos. 40 anos, irmãos. E a religião, o que a religião fez para ele?
Nada. O máximo que a religião podia fazer para ele era dar uma esmola. Os sacerdotes, os outros lá da época lá, eles podiam o quê? A lei de Moisés. O que a lei de Moisés fez para ele? Podiam falar alguém dar uma esmola. Mas isso aí chegou Pedro e João, com a nova dispensação. Ó Senhor Jesus! Irmãos, os irmãos têm que, como diz, né? Tem que entrar no negócio, né? Tem que pegar o contexto. Você imagina, irmãos, Senhor Jesus, imagina nós sair para pregar o evangelho, chegar num banco aqui, na Caixa Econômica, dia de pagamento dos aposentados, está cheio lá, né? Você olhar para um lado e falar assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é a dispensação do Espírito. Aí, um versículo depois fala, eu não vou poder ler, os irmãos com o tempo, fala que eles falaram assim, o que nós vamos poder fazer contra eles? Porque um sinal foi feito, e todos viram. Então não tinha nada que eles podiam fazer contra eles, porque o Espírito estava com eles, irmão. A nova dispensação, esse Jesus, ele estava atuando com eles. E quando Pedro e João falaram com as autoridades, os irmãos lembram desse versículo? Aí as autoridades falaram assim, por serem homens, vamos ler com os irmãos, né? Atos capítulo 4, do 10 ao 21, né? Senhor Jesus, amém. Atos capítulo 4, do 10 ao 21. Irmãos, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, só um minuto. Como que eles reconheceram que eles estavam com Jesus, se eles falavam que Jesus estava morto? Não é? Como que eles reconheceram que estavam com Jesus? Eles não falaram que Jesus estava morto? Não está vendo a religião? A religião é dessa maneira. Eles reconheceram que estavam com Jesus, mas a perseguição ainda continuou pelo mesmo motivo do nome de Jesus. Continuando eles, vendo eles, o homem, 14, que foram curados, nada tinha que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgais ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Irmãos, não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você tem visto? Você tem ouvido? Nossa, então não podemos deixar de falar, irmãos. É isso que o irmão está mostrando para nós, que é servir no descanso, que é servir na árvore da vida. É você falar o que você tem visto, o que você tem ouvido. Se você não viu e nem ouviu, você vai ficar contando história de Moisés para eles. Porque o Senhor é sempre novo. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, mostrando isso ali, que Ele começou a usar a igreja, em ressurreição, mas Deus quer usar cada um de nós para poder levar a sua obra. Mas nós vimos na imersão que os irmãos projetaram de quarta-feira. O irmão pode projetar para nós a imersão quarta-feira, ponto 3,
que mostra ali a história de Caim, né? Caim e Abel. Vou ler para os irmãos estão aí também. A história de Caim e Abel revela a natureza humana caída. Caim, cujo nome significa adquirir um varão com o auxílio do Senhor, supôs que fosse descendente prometido por Deus, o que pisaria a cabeça da serpente. Por isso tentou agradar a Deus por meio de seu esforço natural. No entanto, o esforço humano por si nunca pode agradar a Deus, pois carrega o DNA da serpente. Só que, então o esforço humano, irmãos, nunca pode agradar a Deus, porque ele carrega o DNA da serpente. Então eles estavam tentando ali agradar a Deus, né, perseguindo os irmãos, tentando cumprir a lei de Moisés, mas no esforço humano. Mas atrás ali, como tinha a impressão digital de Satanás. Senhor Jesus. Irmãos, Deus não quer Ele não quer nos usar de maneira natural. Deus quer nos usar por meio da morte e ressurreição. Por isso que Deus agora ele levantou um novo encargo. Qual que é a bola da vez agora, irmãos? Qual que é a bola da vez, irmãos? Aí, ó, quando era adolescente falar, vocês ficavam com ciúme, né? Agora que chegou a vez nossa, ninguém quer falar, né? Qual que é a bola da vez, né? Valente de Davi! Vem, como diz o Neymar, agora é nós. Irmão, agora é nós, irmão. O espírito muda, tá vendo? Quem sabe daqui a uns dias o espírito não vai falar que é os irmãos da melhor idade, da intendência, né? Os irmãos da intendência é de 50 para cima, né, irmãos? Né, Milton? Mal que chegar a época dos 70, vai chegar a superintendência, né? Nossa, vai ser os irmãos da superintendência. O Senhor quer usar todos. Então, irmãos, Deus agora está chamando os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Chegou o momento de Deus nos usar. Ó Senhor Jesus. Mas Deus não quer usar os valentes de Davi na capacidade natural. Deus quer usar através da morte e ressurreição. Eu tive na conferência com o irmão, né, com o Fabiano, eu até falei com ele, Fabiano, eu quero um dia aí, passar uma semana aí andando com você, para me aprender também, e ser aperfeiçoado. Aí ele falou assim, não, primeiro você vai lá para o Espírito Santo, que o Kaique vai te matar. Primeiro ele vai te matar, para depois você voltar em ressurreição. Mas é certo, tá vendo, irmãos? Né? Nós precisamos morrer. Hoje eu e o André tivemos uma experiência na pregação do Evangelho, né, André? Que estava fluindo, né, bem com as pessoas, ganhando só sim, e as pessoas recebendo oração. Aí nós chegamos perto de uma família, mas a família totalmente fechada, começou ali a zombar de nós, né? Começou a criticar. A minha vontade era bater a poeira do pé, sabe? Como diz lá, né? Fazer igual os anjos para Sodoma e falar, deixa cair fogo do céu. Porque começou ali, mas aí eu lembrei, que o que falou no alimento diário, que quando nós servimos a Deus, não é porque Deus quer que nós façamos algo para Ele, mas é porque Ele quer fazer algo em nós, né, André? Eu falei, André, isso aí é para nós, isso aí não é para eles, eles estão falando não para nós, porque Deus quer trabalhar em nós. Às vezes o valente de Davi, ele não quer se prontificar para servir, porque o serviço na igreja, ele vai vai tirando nós do nosso ninho. Né? Você vai ter que mexer com os irmãos, você vai ter que mexer com o Jorbele, vai ter que mexer com o Toninho, vai ter que mexer com o Guilherme, vai ter que mexer com o Rubinho, vai ter que, entendeu? Não é fácil, irmãos, né? Não é fácil não, é fácil, Denise? Mas, irmão, tá vendo? O serviço é isso. Mas se você não se compromete para o serviço, achando que é só você que tem alguma coisa para dar para Deus, Deus não tem nada para fazer em você. Né? Você quer ficar ali igualzinho Jeremias 49, fala que Moabe, né? Fala que Moabe, ele não quis ser mudado de vasilha, né? Moabe, aí fala que repousou nas suas fezes. Né? Que naquela época o vinho ficava numa vasilha, aí você tinha que ir trocando o vinho de vasilha para ele ganhar sabor. Mas o Moabe ele não quis mudar de vasilha. O Moabe ele quis ficar lá quietinho. Né? Quando a gente jogava bolinha de gude, né? A gente ficava, né? Toquinho donados, né? Só assim, né? Na vida da igreja, às vezes, nós estamos servindo só dessa maneira. Toda hora que o irmão chama,
Você fala, estou aqui e não dou nada. Estou aqui e não dou nada. Você está na reunião, mas você não participa do jogo. Você não participa de nada. Então não tem como Deus te acrescentar. Por isso que o Pedro Donga falou algo muito rico, que ele falou assim que, falando para os valentes de Davi, é um parênteses aqui, que ele prefere um cavalo selvagem que erra do que um pangaré que não faz nada. Então, às vezes, na vida da igreja, eu sou um pangaré que não faz nada. É preferido ser um cavalo selvagem que erra, porque o que erra ele pode arrepender. E o que a imersão falou essa semana? Que o arrependimento é a porta para vencer Satanás. Ó Senhor Jesus! Então vamos continuar aqui, né, irmãos? Então, irmãos, os valentes de Davi, fica esse encorajamento, né, para nós servir o Senhor, para nós levantar. Eu só gostaria de tocar um último ponto com os valentes de Davi, que eu ganhei nessa mensagem. Gênesis capítulo 50, do versículo 24 ao 26. Ó Senhor Jesus, amém. Gênesis 50, versículo 24 ao 26, vamos ler junto? Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Aqui, o livro de Gênesis, ele começa maravilhoso, mas termina com o povo de Deus morto num caixão. Irmãos, eu, valente de Davi, aí fora, nós somos muito úteis. Nós temos muitas habilidades, somos gerentes, somos supervisores, somos empresários, somos úteis aí, fazemos curso, palestras, mas no viver espiritual, às vezes eu estou dentro de um caixão. Eu sou um José, mas estou dentro de um caixão. Senhor Jesus, que adianta ser um José no caixão? Mas aqui José, ele mostrou algo. José, ele tinha uma visão, que ele falou assim, quando vocês saírem daqui, eu não quero que vocês deixem nem meus ossos. Né? Nós temos visto que o irmão falou hoje que nem uma unha ficará no Egito, né? E José falou, nem os meus ossos. Aí quando Moisés saiu, o Senhor libertou eles levaram os ossos de José. Porque graças a Deus pelo livro de Êxodo, porque Êxodo significa saída. Irmãos, é hora de nós sairmos do caixão e servir ao Senhor e trazer o Senhor de volta. O Senhor conta com cada um de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para Atos, né? Senhor Jesus. Lá em Atos, então, né, irmãos, né, voltando para a palavra, enquanto a igreja, ela perseverou no ensinamento dos apóstolos, ela teve vigor, né, teve poder, né, os irmãos ali tinham vários sinais, e Pedro, igual eu falei, Pedro batia de frente com o sistema, ele não abaixava, e a igreja foi fortalecendo. Quanto mais os irmãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. Então, irmãos, vocês percebem que nada que vem de fora pode atacar a igreja. Né? A igreja, quanto mais ataca a igreja em Esmirna, era assim, né? Quanto mais matava os cristãos, mais cristãos surgiam. Né? Quantos mais irmãos são perseguidos, mais irmãos crescem. Mais o evangelho expande. Porque o inimigo não tem poder para atacar a igreja, o que vem de fora. Né? Nós não temos que temer nada que vem de fora, irmãos. Né? Nós estamos na mão de Jesus, né? Eu falo que nós estamos na mão de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Nada pode atacar ela, irmãos. Mas Satanás é sutil. Ele não ataca a igreja por fora. Ele consegue uma brecha e entra dentro. Ele ataca a igreja de dentro para fora. Foi o que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Enquanto o ataque era externo, Pedro continuou firme com os apóstolos, né, batendo de frente com eles. Mas surgiu ali uma liderança que achou que Pedro era muito radical.
Falar, não, esse Pedro aí tá muito radical, né? As palavras dele aí tá trazendo problema para nós. Vamos levantar um irmão, um líder que seja paz e amor, que tenha contato com as pessoas, né? Para falar para Pedro para tirar o pé. Tira o pé, Pedro, você está pesado demais. Vai devagar. Aí foi onde surgiu Tiago, que Tiago assumiu a liderança da igreja. Irmãos, nós não podemos tirar o pé. Se você estiver subindo esse morro de carro aqui, tira o pé para você ver o que acontece. Se você tirar o pé, o que acontece? Volta, né? Ou seja, tira o pé. Se tirar o pé, ele volta. Então, nós não podemos arredar a hora nenhuma com as coisas do Senhor, irmãos. Né? Nós temos que ir cada vez mais firmes com as coisas, com as ferramentas que o Senhor tem levantado. Senhor Jesus. Então, eles levantaram aí, né? Falaram que Pedro estava muito rigoroso e abriram esse precedente. A igreja, eu falei que a igreja em Esmirna, enquanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Mas depois nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 15, nós vemos a igreja em Pérgamo, que é a igreja depois de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, do 12 ao 15, vamos ler, irmãos? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Olha aqui o 13, vamos parar no 13 um pouquinho. Conheço o lugar onde habitas, irmãos, ele está falando de igreja, onde está o trono de... O trono de Satanás estava na igreja, irmãos. Como que Satanás colocou o trono dele lá dentro da igreja? Vocês acham que a igreja lá que tem um trono de Satanás, estava lá fazendo fila, rodeando, e gritando, ô Satanás, ô Satanás. Você acha que ele estava fazendo isso, irmãos? Para falar, você sabia que a palavra Satanás significa adversário? A igreja que estava o trono de Satanás é quando você é adversário do Espírito. Né? Quando o Espírito vem com mover e você resiste a ele. Ali é o trono de Satanás, irmãos. Quando você tenta barrar o fluir do Espírito. Aí Satanás acha brecha. Por que ele acha brecha? Vamos continuar lendo. 14 e 15. Todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina. Grave essa palavra, doutrina. Tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. 15. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaístas. Sabe como que Satanás entra na igreja? Através das doutrinas. Por que a igreja em Atos 2:42? Eu não ia ler não, mas vale a pena ler, né? Vale a pena ler para vocês montar o quebra-cabeça. Atos 2:42. A igreja ali, né, a igreja quando estava com Pedro na liderança, ela não caiu porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, irmãos. Né, vamos ler só essa parte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vocês estão vendo, irmãos, que vocês estão conseguindo fazer o paralelo, ligar o que Pedro falou dos falsos mestres com agora a doutrina? Porque quando se entra um falar que não é de acordo com a direção do Espírito, é que começa a igreja a minar, irmãos. Né? Quando começa um falar diferente da doutrina. Enquanto eles eram perseverantes, a igreja tinha vigor, tinha poder evangelístico, sinais e milagres eram feitos. Mas quando entrou outra doutrina, não, vamos voltar para o judaizante, que está muito radical, Pedro. Está muito radical, vamos parar. Esse negócio de câmara de energização, também não, vamos parar com isso. Né? Toda hora não, né? Aí, vamos fazer outra coisa.
Vamos colocar umas luzes aqui, piscar, né? Fazer umas festas juninas cristãs aqui, né? Vamos fazer uma discoteca aqui para trazer os jovens, né? Isso aí que está muito radical, né? Mas o nosso foco é a palavra profética, irmão. Ó Senhor Jesus, vamos fazer uma coisa nova na cidade. O que vamos fazer na cidade? Vamos levar o TCI, tropas, capitães e intendentes, né? Os jovens de 17 anos que terminou o estudo, vamos fazer um curso para eles, um preparativo. Sim, qual que é? SEAP. Amém, SEAP. Irmãos, essa é a nova cultura da igreja, irmãos. Não é isso que nós temos que fazer. Mas não é ficar inventando, trazendo outras coisas. Senhor Jesus. Aí, falei essa questão aqui, né? Que entrou a doutrina. E Tiago era o líder lá, irmãos. Atos capítulo 11, versículo 1 ao 4. Irmãos, olha o absurdo de Atos capítulo 11, versículo de 1 a 4. Eu vou falar o contexto para vocês. O contexto aqui em Atos 10, Pedro tinha ido na casa de Cornélio e recebeu uma visão do Senhor para pregar o evangelho na casa de Cornélio. Foi lá porque eles estavam orando. Aí Pedro foi lá e o Senhor usou a Pedro para abrir a porta do evangelho para os gentios. Isso é de Deus ou não é? Irmãos, é de Deus ou não é? Amém, é de Deus, né? Ele abriu a porta, ali começaram a falar em línguas ali, o Espírito desceu sobre eles. Só que no versículo 11 de 1 a 4, a hora que Pedro chegou, eles fizeram uma blitz nele. Vamos ler o versículo de 1 a 4. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, só até aí. Então você vê, Pedro, chegou ao ponto de Pedro justificar o que ele tinha feito. Né? Até o Rogério deu para nós um exemplo do irmão Dong, né? O irmão Dong, irmão, né? Chegou uma vez, né? Que o irmão Dong estava na sala de cooperador e falava as coisas, e tinha um cooperador que não era um com o irmão Dong. Aí o irmão Dong chegou um dia e falou, então tá, quando Deus falar comigo, eu vou perguntar a você se pode. Aí o irmão da nossa frente ganhou uma revelação agora sobre falar sobre valentes de Davi. Aí ele tem que perguntar a nós se pode. Se é da minha aprovação. Mas é isso, irmão, que a religião faz. Ela quer pautar até mesmo aqueles que estão debaixo da direção de Deus. Senhor Jesus. Mas isso aí, irmãos, Pedro, né? Com isso aí, Pedro foi perdendo a força. Ele não tinha mais força em Jerusalém. Né? Ali, você vê que teve um episódio ali em Atos 12, que Pedro estava preso. Aí, quando Pedro saiu da cadeia, o anjo foi lá, soltou a Pedro, mas é comigo aqui, né? Você vê, Pedro foi lá, o anjo soltou ele, Pedro foi, os irmãos estavam na reunião de oração, e Pedro chega lá e bate na porta. Aí os irmãos todos se alegram, que viu uma obra do Senhor, que o anjo salvou a Pedro. Aí Pedro também, nesse ponto também, eu acho que ele deu bobeira, porque ele deu muita moral para Tiago, porque a hora que Pedro vai falar, ele fala assim, avise aos irmãos e a Tiago. Irmãos, aí eu pensei, né, lendo a Bíblia, né, comigo foi Pedro, mas também você deu mole também. Você tinha que falar com o Tiago, né? O Senhor deu um anjo, já tinha te libertado, né? Você não, tem coisa, irmão, quando você está no bar do Espírito, vai ficar pedindo bênção, né? Ficar pedindo bênção para Tiago, para tudo. Pedro também está procurando. Ó Senhor Jesus. E chegou ao cúmulo de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a pressão nele era tanta, irmãos, que estava sofrendo, que em Atos capítulo 15, nós vemos ali a última aparição de Pedro. Atos capítulo 15, depois os irmãos leem lá, Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé, que subiram a Jerusalém. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para tratar a questão da circuncisão.
Isso que esses falsos irmãos que estavam incomodando. Aí Pedro foi, relatou tudo que o Senhor tinha feito com ele. Pedro abriu a palavra e falou como o Senhor tinha usado ele, né, para os gentios, que agora a nova dispensação é a fé, que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então, vamos ler, né, irmãos? Melhor. Atos capítulo 15, versículo 13. Olha como que Pedro abriu essa reunião. Senhor Jesus, amém. Atos 15, versículo 13. Versículo 15, 7 primeiro. Amém. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Então o que Pedro falou que foi Deus, falou, ó, vocês sabem que Deus me escolheu, vocês estavam aqui, vocês acompanharam como que o Espírito me usou, como que o Senhor me separou desde o dia de Pentecostes e me concedeu a palavra. Aí Pedro falou, explicou tudo ali, né, que ele falou. Mas no versículo 19 ao 21, nós vemos que quem deu a cartada final ali foi Tiago. Vamos ler o versículo 19 e 21. Esse é o Tiago, o parecer de Tiago. Amém. Pelo que? Olha o Tiagão aqui. Julgo eu. Julgo eu. Pelo que julgo eu. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Irmãos, imagina como que foi a esfera da reunião depois disso aí. A esfera foi lá embaixo. Senhor Jesus. Pedro estava cheio do Espírito ali. Tiago chegou, colocou a lei, a pressão. E depois disso, aí Pedro viu que ele não tinha mais espaço em Jerusalém. Né? Não tinha mais para onde ser seu ministério. Aí nós não vemos mais Pedro. Depois, 14 anos depois, Pedro escreve a sua primeira epístola. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 1? Senhor Jesus, amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia, Ásia e Bitínia. Olha que Pedro escreveu para os irmãos da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tem um mapa aí, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Tinha um mapa aqui no Alimento Diário. O mapa que apareceu só ali. Ali, irmãos, nós vimos no Alimento Diário ali, ó, dessa semana que, ali, agora chegou ali que Pedro, onde que Pedro foi atuar? Jerusalém está ao sudeste. Está aqui, ó. Mas Pedro ali, ele não tinha mais lugar de atuação no ministério de Pedro. Graças a Deus. Né? Aí os irmãos que estavam na igreja de Jerusalém, por causa da perseguição, eles subiram, né? Subiram ali para as outras cidades. E isso aí, irmãos, é o cumprimento também da palavra. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor tinha falado para eles que ao recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, né, na Maria, até os confins da terra. Eram para sair para pregar o Evangelho. Mas a vida da igreja estava muito boa. Casa de adolescente, casa de capitães,
mulheres conectadas, homens de oração, churrasco no sítio, né? O que mais, né? É aniversário de irmão, a vida da igreja estava maravilhosa, né? Cada dia um profeta, né? Tem irmãos para cantar os hinos, tem irmãos para cuidar da música, tem irmão que fecha o local, que abre, que limpa. Vida maravilhosa em Jerusalém, né? Aí os irmãos falam, não vamos sair não. O que eu vou fazer lá em Mateus Leme? O que eu vou fazer lá em Montes Baixos? Né? Os adolescentes falam, quando chama eles, irmãos, hoje é dia de ir para expansão. Aí eles falam, não, hoje tem casa de adolescente. Eles não querem ir para lá. Mas o evangelho não é para ficar só aqui, irmãos. O evangelho é para ir para todas as cidades. Porque se nós não praticarmos Atos capítulo 1, versículo 8, sabe o que acontece? O Senhor vira o versículo. Aí, em vez de ser Atos capítulo 1, versículo 8, vai se tornar Atos 8, 1. Você sabe o que está escrito em Atos 8, 1? O que está lá em Atos 8, 1? Fala que naqueles dias surgiu grande perseguição contra a igreja de Deus. Então não vamos esperar a perseguição para nós irmos para a cidade, amém? E os irmãos podem dar o nome para mim, né, para o Zé Carlos, que nós estamos montando equipe para nós sair para a cidade, para pregar o evangelho. Viu? Eu não quero ser alguém que vai atrair Saulo de Tarso, cooperar com Saulo de Tarso, me perseguir. Mas ali, irmãos, voltando para o mapa ali, ele foi para Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, esse é o encargo do Senhor do evangelho. Então Pedro, quando ele escreveu a sua carta para apacentar todos os irmãos que estavam ali naquela região. E um ponto rico, irmãos, que falou da palavra, foi que o seguinte, Pedro, ao ministério dele, ele tinha o encargo de apacentar os irmãos. Ele tinha o encargo de apacentar os irmãos. Pedro, quando ele foi rejeitado ali, o ministério dele, Pedro, ele não abriu um outro ministério. Nós não vemos Pedro mandando carta para nenhuma igreja. Pedro não falou assim, já que Tiago não me quer, eu não tenho moral aqui em Jerusalém, vou abrir uma portinha ali para mim. Né? Vou abrir uma igreja, né, Guilherme? Vamos abrir uma igreja que só faz grito de guerra? Senhor Jesus, né? Aí o outro vai abrir uma igreja, tem irmãos que só gostam de orar, que só ora, né? Senhor Jesus, essa é a igreja da minha família, né, gente? Né? Eles gostam de orar, né? Oh, Senhor Jesus. Aí o outro vai abrir uma igreja que só canta. Senhor Jesus, você pescou. Ó Senhor Jesus. Não pode, né, Vitória? Mas Pedro ali tinha visão do evangelho. Que a igreja, ela é uma só, irmãos. Né? E que a autoridade de Deus é uma só, amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, vou encerrar aqui e orar pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, só quer que nós sejamos como Pedro, que tenhamos encargo de apacentar os irmãos, Senhor, de levar o seu evangelho para todas as cidades. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos mantém, Senhor, firme na comunhão dos apóstolos, Senhor, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Senhor, nos livra, Senhor, de seguir qualquer outro ensinamento. Nós queremos estar no ensinamento que é da linha da vida. Ó Senhor Jesus, por isso nós abençoamos cada irmão da igreja, abençoamos também os que estão nos ouvindo pelas suas casas. Senhor, que a sua palavra possa ganhar o nosso coração. Jesus é o Senhor.